Voltei. Agora vai. Deixa eu colocar o tema aqui. Olá. Eba, quais estamos Ah, nós? você conseguiu entrar. Que bom. Consegui. Eu tô de cama com enxaqueca, você acredita? Nossa, por isso que eu falei, se É. você quiser remarcar, sem Não, eu tô problema. derrubando o celular, olha eu derrubando tudo aqui. Não, imagina, compromisso é compromisso. E eu Não, tenho uma mas live daqui a enxaqueca é pouco. horrível. Não, eu tenho sempre assim, e aí, apesar de eu já estar velha, né? Parece que é uma Velha. coisa que nunca vai me deixar, menina. Ai, que horror isso. Aí eu tô de cama desde ontem. Nossa. Mas assim, eu sei que agora eu tomo as medicações corretas, então lá para quinta-feira estarei melhor já, assim. Mas Aí é ruim pra não. ficar assim olhando, não? Mas Eu, por quando eu exemplo, sinto uma dorzinha, com a dorzinha de cabeça. eu tava gravando aula, porque eu tô dando umas aulas online, né? Ah, E aí isso eu tive que cancelar ontem e hoje, sem a menor condição de ficar com a luz virada, porque tem que ter uma luz legal, né, para gravar as aulas, que eu gravo para algumas pós-graduações que eu dou aula. E aí, sem a menor condição do holofote ficar assim no meu olho, o que piora bastante. Então, eu não, só vou mas se voltar a você gravar. sentir alguma coisa aí, pelo amor de Deus, fala e a gente Não, marca. a única coisa que eu sinto nesse exato momento é uma dor, assim, atrás dos olhos, que não está tão forte, porque quando começa a crise que é bem pior, né? E assim, como eu tomei os remédios, então agora você fica meio balançadinha, Meu sabe como é que é quando drogado. toma remédio, né? Meio, meio, ai, chato, cheio, mas vai passar. É, vamos ficar assim, ó, na live. É, a intenção mesmo é a gente falar um pouquinho sobre autismo, porque muitas pessoas não conhecem, ou Uhum, conhecem e não tem tanto, não aprofunda o conhecimento, e nada melhor do que você para falar sobre, né? uhum. Que convive. Eu tive o prazer de conhecer vocês, ser O prazer é meu. amigo, ter. Eu acho que uma das coisas que eu falo legal que o Fábio fez foi juntar meio que um exército de pessoas legais, assim, e eu É. tenho contato com muitas pessoas hoje. E vocês são desse. Que assim, tem pessoas que eu tenho contato e tem pessoas que eu tenho mais contato ainda, que é o caso de vocês, que já fizeram e fazem parte muito da minha vida. E O aí eu mesmo falei, daqui. vamos marcar aí uma live para falar um pouquinho sobre isso. Uhum, Sinta-se à vontade para explicar mesmo sobre o uhum, autismo. Você sabe que eu sei um uhum, pouquinho, então para você vai ser uma uhum, aula agora. E a uhum, aluna que vai aprender. uhum. Mas Maravilha. fica à vontade também se sentir alguma coisa e quiser dar uma parada aí, eu Uhum. super entendo. Não, eu vou de boa. Como eu te disse, estou medicada. Ou assim, ou eu vou à live até o final, eu morro no meio do caminho. São só essas duas oportunidades, Ah, assim, não vai aí ter. já vou preparar o SAMU aqui. Como eu estou preparada para, né, remida no sangue do Senhor, se Ele quiser recolher, eu vou com Deus. Mas fora isso, a gente vai até o fim da live. Vamos forte! Bom, eu sou Anita Brito, né? Sou doutora em neurociências. Minha especialidade é em autismo. Eu estudei a neurobiologia mais voltada para o autismo. Claro, para você estudar neurobiologia, neurociência, você acaba estudando o cérebro como um todo, tanto da pessoa neurotípica quanto com pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos psicológicos, psiquiátricos ou neurológicos. Mas aí eu sempre fiquei com foco maior no autismo devido a... Porque eu tenho um filho, né, com 21 anos, que é o Nicolas Brito Salles, Lindo. que é fofo a valer, e também porque eu tenho outros casos de autismo na família, e aí eu queria entender essa diversidade, por que que o Nicolas é assim, o filho da vizinha é assado, o filho da prima é de outro jeito. Então eu queria entender essa diferença aí, né, de autismos, e entender como se dão esses autismos.
Porque há 21 anos, quando você dizia que uma pessoa era autista, já se pensavam no Rain Man. Não sei se você chegou a assistir esse filme alguma vez. Não. É o Dustin Hoffman com o Tom Cruise. É difícil até achar hoje em dia, um filme de 1988. É um filme lindíssimo, interessante, baseado bem levemente em fatos reais, né? Mas qual Mas em autista a história? sim, o personagem principal, que é o Dustin Hoffman, ele representa um cara chamado Kim Peek na vida real, que chamava Kim Peek, que até faleceu, acho que em 2009, se eu não me engano. Só que ele tinha um outro problema de cromossomo, ele tinha uma outra falha genética, mas acabava que ele tinha comportamentos autísticos e ele era savant, ele tinha a memória assim, ele olhava uma página do livro e em 8 segundos ele já memorizava a página inteira. Uau. Então era um autismo misturado com savantismo, que são duas comorbidades que são possíveis de acontecer, é mais raro de acontecer. O autismo, ele é caracterizado por transtornos, déficits, né, na fala, na comunicação e na interação social, associado com comportamentos restritos e repetitivos. Se você tem Uhum. esses dois pontos que não são bem explicados por uma doença mental, por algum problema neurológico, algum tumor, alguma coisa. Então, se você apresenta déficits na comunicação e interação social, associado a comportamentos restritos repetitivos e que isso te traga algum prejuízo na sua vida, pode ser bem leve, mais moderado ou mais severo, você é uma pessoa com autismo. Entendi. Alguns precisam de um tratamento mais intenso, outros de tratamento menos intenso, mas todos precisam de algum apoio em algum momento da vida. O savantismo, que é a síndrome de Savant, é o savant em francês é do verbo savoir, que é saber. Então, é a síndrome do sabedor. São pessoas que têm o QI altíssimo e que conseguem memorizar muitas coisas com uma facilidade incrível. Só que os síndromes de Savant, eles podem ou não ter autismo, ou eles podem ou não também vir acompanhados de uma deficiência intelectual severa. É engraçado que ao mesmo tempo que eles têm um São savantismo numa inteligentes. área, eles têm uma deficiência intelectual e social severas, né? Uau. Então, no caso desse filme Rain Man, especificamente, era o personagem ele era retratado com uma deficiência intelectual severa, uma deficiência, um autismo também severo, associado a um savantismo. Então, as pessoas acabaram achando que para ser autista tinha que ser igual o personagem do Dustin Hoffman, Eu né? posso falar uma besteira, mas tem uma série Não, não é besteira, não, pode que mandar. me ligou. Tem uma Uhum. série na Globoplay e tem outras coisas The que é Good o Doctor. Doutor The Good Doctor. Good, Acho que foi o bom, isso, Good o bom Doctor. doutor em português, né? The Good Doctor, Isso, é. Duke Doctor. Ah, então, o Ele Bom é um Doutor, caso é isso assim. aí. Ele é E isso eu daí mesmo. Ele é savant com assistindo, autista. É. e eu comecei a assistir a série porque eu vi Uhum, que falava que era autismo. Aí eu falei assim, vou uhum, assistir. E eu vi que ele tem uma inteligência fora do normal. uhum, Aí, agora que você veio me falando, aí me ligou isso. Aí uhum, eu assisto, não terminei a série ainda, porque eu fico pulando, vou para uma coisa, vou para outra. Mas eu achei interessante isso, né? E agora uhum. que você me falou, eu não sabia que tinha ligação. Então, Sim, faz parte disso mesmo. sim. Ele é um dos casos, né? Esse personagem, né? Também é um dos casos que tem autismo com savantismo. Só que no caso dele não tem deficiência intelectual. O The Good Ah, Doctor. é esse Diferente mesmo, do. Shawn Murphy. Isso, É é o isso. Sean Murphy, é o Dr. Sean Murphy. O Nicholas ama essa série também. E assim, é legal da gente ver, por exemplo, o Sean Murphy, ele tem a enciclopédia da anatomia todinha na cabeça dele. Então Toda, você fala toda. alguma coisa, ele já consegue pensar onde está o câncer, que a artéria está pegando, que veia que Sim, é muito entupiu, o que que surreal. é. E aquilo acontece na vida real, de pessoas memorizarem coisas assim que você fica absurdada, né? E assim, ao mesmo tempo que ele tem esse savantismo, ele tem uma deficiência muito grande em entender o outro. Então, a Uhum. deficiência dele fica aí. Aí as pessoas acabam não o aceitando no hospital, ele sofre muito Isso. preconceito, Ele é porque ele muito também é direto, exigente. né? Ele Ele é fala na direto, lata e pronto. isso. E a Hum, sociedade não está preparada para isso, né? Não, jamais. Já, E aí o já Nicolas é totalmente assim, o Nicolas não tem nada a ver com ele. E eu não acho ruim. Tem muita gente que eu acha acho ruim. que tem. O Nicolas é tão bonito quanto o Shawn. Então, aí eu vou ter que discordar, que eu digo que o Nicolas é muito mais lindo. Meu filho, né? Então, aquela coisa. É uma coisa assim, Sula, que é engraçado isso, porque a gente acredita que o nosso filho sempre é o mais bonito do mundo, né? O que Eu fica sei, eu não sou diferente um mãe, do mas minha outro. mãe fala assim de mim, não tem problema.
Pega o meu computador lá, por favor. Eu tinha live com a Sula, eu tava aqui com a dor de cabeça, e bem, ó, no escurinho, e ela falou, tá tudo bem por aí? Eu, tá. Falei, pode, você tá perdendo a live. Não, mas sem Então, problema. E aí a gente tava assim, falando, é legal ter essa noção, uhum, porque assim, eu vou falar a verdade pra uhum, você, antes de conhecer vocês, eu não tinha ideia do que era autismo. aham, Nada, eu não tinha uhum, ouço falar, do mesmo jeito que eu não tinha ouço falar do que eu tive, que foi o linfoma, eu não sabia aham, o que era o autismo. E aham, quando eu conheci vocês, aí eu acho que foi a Isa que me falou, o Nicolas, ele é autista, então uhum, ele não gosta de abraço. Nisso, uhum, na hora que ela me falou, eu falei assim, gente, mas eu também não gosto de abraço, né? Eu também não gosto aham. de abraço. Aí ela falou assim, não, mas ele é aspecto que fala, posso estar falando errado. Espectro, espectro. É isso, é autista. Aí eu falei Uhum, assim, então tá, então eu quero conhecer, eu quero começar a entender isso. E daí a gente se conheceu, começamos a falar, trocamos ideias legais. E então eu não tinha noção, li algumas coisas, eu li o livro que vocês me deram, uhum, tudo que vocês postam eu acompanho, porque depois que eu descobri o câncer e comecei a ter uma visão maior do mundo, então eu gosto de me colocar no lugar do outro e tentar uhum, entender a vida do outro, né? uhum, Seja autista, tempos atrás eu fiz aula de Libras aqui online, para me entender mesmo uhum, como é a vida do surdo. É, uhum, quero tentar aprender braille e aí vai seguindo para realmente me uhum, colocar num mundo assim real, né? Não uhum, fantasioso de que nada existe e tal. uhum, E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi descobrir o autismo do Nicolas, porque eu sei que existe muito preconceito das pessoas acharem que é criança mimada, que é a criança que está uhum, chorando e tal. Existe uhum, muito isso. E aí eu também uhum. quero que você aborde um pouquinho sobre. Tá. Alex, traz meu computador, por favor, Ben. Eu vou colocar ele aqui de apoio, porque eu estou balançando assim o tempo inteiro. Bom, primeiro eu queria te dar parabéns, né? Porque isso daí tudo que você tem feito é muito importante. E eu não sei se você sabe que eu sou uma pessoa hiper curiosa, eu estou sempre estudando, né? Tô sempre. Eu estudo muito, eu sou pesquisadora, assim, o meu hiperfoco é estudar, pesquisar. E eu sempre tive uma paixão, eu nunca quis ser médica, mas eu tenho uma paixão em saber sobre medicina, né? Isso é bem interessante. Então, eu É te dou meio eu parabéns por também. Eu queria você. casar com um médico, mas ele não me quis. Sério? Sério? Cuidado que ele vai dar muito plantão. Então é o seguinte, quando eu descobri sobre o Nicolas, primeiro que a minha família já é uma família de pessoas que a gente chamava antes de pessoas esquisitas, né? Então, uma Uhum. família toda de pessoas. Dá caixinha também para mim, por favor. Tudo pessoas esquisitas. Mas a gente não entendia o que era autismo, por assim dizer. Como eu te disse, era aquela visão do Rain Man que a gente tinha naquela época. Então, falou de autismo, pensava-se no Dustin Hoffman. Vou colocar aqui, tomara que eu não derrube. Bom, aí, quando o Nicolas nasceu, ele nasceu uma criança muito diferente. Muito diferente. Ele não chorou quando nasceu, tudo bem, tem criança que não chora, mas ele não chorava para nada, ele não chorava para mamar, ele não pedia para mamar, ele não pedia para sair do berço, nunca. Ele simplesmente ficava lá. Ele nasceu e existia. Então eu que colocava ele no peito, se ele tinha febre, ele não chorava, ele tomava injeção, ele não chorava. Ele chorou por causa de uma crise de otite que ele teve, que o ouvido dele suporou tudo, aí ele chorou, né? Mas antes disso, ele não chorava pra nada, nada, nada. Tem o Nossa. pessoal aí do fã-clube do Fabinho, né? Um beijo Tem, pras Lu. meninas. A Lu, linda. E aí, eu comecei a desconfiar desde muito pequenininho. Se fosse naquela época, se eu tivesse tido o Nicolas hoje, com o que eu sei hoje de autismo, a gente teria conseguido ajudá-lo muito mais, porque existe uma coisa que a gente tem, que é a plasticidade sináptica, a plasticidade cerebral, aliás. Então, assim, o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade incrível, que a neurociência ainda nem dá conta de explicar tudo, de tão plástico que ele é. Quanto mais você estimula, mais você descobre coisas muito interessantes nele, e a gente descobre como, por exemplo, quando uma pessoa tem um derrame e aí ela perde o movimento do braço. Ela passa a fazer fisioterapia para que ou regenere aquele pedaço do cérebro ou que o cérebro encontre outro caminho para fazer o mesmo movimento. Uau. Então, foi nisso que eu pensei lá atrás. Eu falei, poxa, se pessoas com derrame acontece isso, se eu começar a estimular meu filho, quem sabe eu não vou achar outras vias para ele. Procurei vários médicos, todos diziam que ele não era autista, que ele era mimado, que a gente estava super protegendo ele,
que, na verdade, eu não queria esse filho, então lá no meu inconsciente eu neguei esse filho, e aí agora ele era uma pessoa que estava se protegendo da minha falta de amor. Olha, falaram cada absurdo, que o Nicolas, Absurdo. filho desejado, planejado, eu queria, eu sempre quis ser mãe, nunca quis ter marido, nunca quis ter ninguém na minha vida, mas filho eu queria ter, sabe, assim? Eu sou assim. É, então, eu era dessas, assim. Tentando resumir a história, o diagnóstico dele só veio com 5 anos e meio. Durante 5 anos e meio foi um sofrimento muito grande, porque nós passamos por poucas e boas com o autismo dele. Hoje ele está num grau moderado, indo para leve, né? Ele está bem próximo de um grau leve. A gente acredita que ele vai alcançar um grau leve. Ele tinha um grau severo quando era pequeno. E é importante entender que uma pessoa, quando ela nasce com autismo, o autismo ele é uma condição para a vida inteira. Ao mesmo tempo, você consegue migrar dentro do espectro, fazendo com que, caso necessário, porque como eu disse, tem pessoas que não precisam de tanto apoio quanto outras, né? E aí tem algumas que crescem felizes da vida, com às vezes uma genialidade ou uma inteligência na média, e aí os pais conseguem criar um ambiente bacana para aquela criança, ela cresce bem resolvida, ela é uma adolescente resolvida, um adulto resolvido, fala, gente, eu sou autista, mas eu tô de boa, né? O que eu precisei, meus pais, alguns terapeutas me ajudaram lá atrás. Mas não é a realidade da grande maioria. Geralmente precisa-se de algum apoio, até porque alguns autistas leves conseguem viver muito bem, obrigado. Alguns, se não procuram um tratamento para se entender, para poder ver como aceitar, como a sociedade trata a pessoa com autismo, acaba desenvolvendo outros transtornos como depressão, né, assim, desenvolvendo uma personalidade borderline, acaba desenvolvendo outros transtornos que pode prejudicar, ansiedade, síndrome do Então, peraí, deixa eu ver pânico. se eu entendi. A pessoa, a criança nasce autista, Uhum. severo, e aí, ao decorrer da vida, como aconteceu comigo, pode ficar leve. E pode Pode acontecer o ser e pode contrário não ser. também. Pode ser e pode não ser. Aí é muito importante essa pergunta que você fez, porque assim, existem centenas de tipos de autismo, não é um autismo só. Então, assim, as Boa. combinações genéticas são quase que infinitas. E além do mais, você tem uma combinação genética combinada com o ambiente que você vive. Então, uma pessoa pode nascer com autismo severo e ser severa para sempre, mas dá para ir melhorando a qualidade de vida dela. Ela nasce, não consegue desenvolver fala, e ela nunca vai falar na vida inteirinha. Ela não olha nos olhos, ela fica se balançando, faz movimentos repetitivos, tem que manter uma rotina e ela fica assim até os 50, 60 anos. Mas você consegue ensiná-la a fazer o próprio café, você consegue ensiná-la a colocar o prato na pia, você consegue ensiná-la a colocar a roupa na máquina. Ela consegue ter qualidade de vida, mas com Uhum. autismo severo. E ela vai desenvolvendo habilidades, que o mais importante é que ela desenvolva atividades de vida diária, ok? E não, por exemplo, aprender a ler, escrever e tudo mais. Às vezes também é interessante e muitos conseguem, mas não é a realidade de todos. Alguns nascem com autismo severo devido a essa combinação genética específica que ele tem, associada ao ambiente. Quanto mais você vai estimulando, mais ele vai melhorando dentro do espectro. Então, ele Entendi. não falava até os 5, 6, 7 anos e agora ele já fala. Alguns falam até bem demais, alguns falam outras línguas, que é o caso do Nicolas. Além de ele falar português hoje, ele também manja um pouco de inglês e também manda bem no francês um pouquinho, né? Então, ele não falava nada, agora ele já manja em outras línguas também. Eu acabei de assistir um filme hoje que era italiano e eu tinha assistido um em francês, que eu estou de cama, só estou assistindo o filme, e eu estava assistindo E um em aí eu te tirei francês. da cama. Não, imagina, eu tô na cama, tô de pijama, ó. Você acha que a vaidade aqui passou longe? Eu tô de pijama. Ah, essa cara aqui, as pessoas vão falar assim, tadinha, ela tá com a cara inchada, não passou nem batom. Não passo batom. Não tá. Essa cara tá ótima. Eu vou até colocar um filtrozinho aqui, quer ver? Ó, Não pra dizer que eu precisa, fiz. tá Olha ótima. lá. Tcharam, pra você rir, meu. Então, ele escutou, ele falou, que língua que é essa? Porque a menina falou assim, viene qui, viene qui. Eu falei, é italiano. Ele falou, viu que ele falou, viene qui. Aí ele falou, é italiano. Então, ele reconhece línguas. E às vezes ele escuta, por exemplo, o alemão. E aí, eu estava assistindo uma série ontem que é multicultural. Aí a menina estava falando em servo. E é uma menina da Sérvia. E ele falou assim, que língua ela está falando? Aí eu falei assim, é serbo. Porque eu estava assistindo em francês. Aí ele, serbo? Eu falei, ela é da Sérvia. Aí ele, nossa, que diferente. Porque ele sentiu que a língua era diferente, sendo que a série é francesa. Então ele Aham. consegue até distinguir línguas. E era um menino Tinguilinho. que não falava. Tá? Então, para ficar bem claro, assim,
Alguns vão desenvolver muito bem, outros vão desenvolver mais ou menos, outros vão desenvolver muito pouco. E tem alguns que são sindrômicos, que são alguns autismos sindrômicos, que na verdade o autismo sempre é secundário, o que vem primeiro é a síndrome. E algumas dessas síndromes elas são degenerativas e a pessoa acaba, infelizmente, por não ter uma vida com muita mobilidade, autonomia e acaba por falecer também antes. Alguns chegando a falecer até a primeira década de vida ou segunda década de vida. Isso Nossa. acontece com algumas questões sindrômicas onde o autismo é Uhum, secundário. entendi. Se ficar dúvida, Legal. pergunta. Ah, não. Eu gostei disso porque a gente fica mesmo nessa dúvida, porque tem vários tipos de doença que tem graus diferentes, né? É igual o Sim, linfoma, que tem tem isso. vários subtítulos, mas são dois Uhum, tipos. uhum, Então, até eu começar a entender isso também demorou um pouquinho, porque, igual você uhum, falou, eu também sou muito curiosa. Então, quando eu descobri o câncer, fui ler, eu fui atrás, eu queria descobrir, porque até então também não tinha ouço uhum, falar sobre o linfoma. E uhum. o Giannichini estava fazendo o Uhum. transplante O seu dele é de na Hodgkin época. também? O seu é Oi? de Hodgkin? O seu é É de Hodgkin. Hodgkin também? O É. dele é de Uhum, Hodgkin. O dele é não uhum. Hodgkin, não? Não Eu acho Hodgkin o que é dele, não né? Hodgkin. Uhum, E aí eu vi que era, aí eu vi o tratamento dele, aí depois que fui entender que o tratamento dele foi totalmente diferente, porque o nosso tipo de linfoma foi diferente. O meu é Hodgkin, o dele é não Hodgkin. uhum, Então tem muito isso, né, de uhum, vários segmentos e subtítulos. Sobre o Nicolas, sobre a uhum. fala, eu acho muito interessante porque ele consegue falar bastante línguas e conseguir assim entender mesmo e ter esse interesse que igual você que cultivou isso nele Uhum, de buscar, de ir atrás, né? Porque eu vejo muito uhum, ele de você é fotógrafo e ele se dedica naquilo, porque eu uhum, vi isso, porque ele participou já 2 vezes em várias ações que eu uhum, faço e uhum, participou também, né, aqui da feijoada que eu fiz. Então a gente percebe que ele tem aquela dedicação, aquele interesse de ir atrás, de buscar também, uhum, de se situar. O que eu queria saber é, na escola, como uhum, é o tratamento de professores? uhum. Não, eu acho que ele estudava em, se eu não me engano, em escola pública, se for, pode me corrigir. Mas eu queria Escola saber. particular, mas era inclusão. Escola Ah, particular, só que era inclusão. Uhum, Perfeito. E eu queria uhum, saber como é tratado um autista na escola, assim, uhum, porque eu sei que pode existir bullying e muitas pessoas não entendem. Tem professores também que às vezes não estão capacitados para cuidar, na uhum, realidade, né? uhum. Para ensinar direitinho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Tá. A escola, inclusive, eu estava gravando umas aulas ontem, antes de ontem, sobre isso, né? Porque a gente está tentando. Tem muita coisa que precisa mudar na escola. Por exemplo, lembra de você na escola. Você não tem autismo, você não tem, acho que não tem depressão, não tinha câncer na época. Você era uma criança neurotípica e foi uma adolescente neurotípica na escola. É. Então, você passou sem grandes coisas. Você era boa em tudo? Você tirava nota excelente em tudo? Você tirava 10 de cabo a rabo? Todos os alunos da Não, sua sala tiravam 10 de cabo a rabo? A escola, só ela horrível. a Só escola é um diferente. sistema que ela vai ter que ser mudada, não tem mais condições de ser assim. O sistema de escola que nós temos hoje, ele é baseado em um sistema que foi escolhido para ser assim após a Primeira Guerra Mundial, que eles notaram que a gente não estava construindo guerreiros, e sim pensadores. Então, você não quer um povo que pensa, você quer um povo que batalhe para poder conquistar território. E a gente continua Isso. nesse modelo. A gente continua nesse modelo. A escola, quando ela foi inventada, lá na época de Platão, lá de Aristóteles, lá atrás, se chamava escolé. Gente, não liga o Então, barulho, não, viu? Se trabalhar. imagine, chamava escolé, que era o momento do ócio. Se você for procurar a palavra escolé, significa ócio. Mas não é o ócio de assim, agora eu vou deitar e dormir. Agora que eu termino meu trabalho, eu vou fazer o que eu gosto. O que que eu gosto? Música. Então eu vou estudar música. E você, Lucila, que você gosta? Eu gosto de artes, então vai lá estudar pintura. E você, Anitta? Eu gosto de matemática, então vai fazer matemática. E você, Nicolas? Eu gosto de filosofia. Isso era escola antigamente, era você desenvolver habilidades que você gostava, que você tinha afinidade. Hoje a escola é uma padronização de pessoas. Então você coloca todo mundo enfileirado, todo mundo. O que que vai ter hoje? Hoje a gente vai achar o valor de delta. Todo mundo vai ter que Ah, saber para que que. Aí o pessoal fala assim: eu amo isso, eu faço
delta igual a B ao quadrado menos 4AC com o pé nas costas, Sula. Você me dá Oi? qualquer... eu amo, você não tá entendendo. Só Meu que Deus. assim, eu, Anitta Brito, que já tenho até doutorado, eu só usei, só achei valor de delta até hoje para escola, para fazer prova. Você entendeu? Para prestar vestibular. Eu Não não usei para uso. mais nada. Quem usa é engenheiro, engenheiro civil. Engenheiro civil, hoje em dia, tem software para fazer as coisas. Antes você precisava de 7 páginas para fazer uma sapata de uma casa para a casa não cair. Hoje você põe um software, o software te fala como que vai ser feito a sapata dessa casa para ela não cair. E a gente continua falando delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, x', x2. A gente não sai disso. Não, Então, o mas... sistema escolar está ferrado há muito tempo, vai ter que ser mudado. Aí o autista chega na escola, tem muito professor com boa vontade, tem muito professor querendo fazer a diferença, e o legal é isso, Sula, que as coisas estão andando, entendeu? Então, assim, as Começou a pessoas surgir estão cabeças melhores. pensantes nesse meio Sim. aí, né? E me fez entender mais a morte. Que bom que existe a morte, porque assim vai morrendo tudo quanto é desgraça e vai. Porque assim, vai morrer todo mundo que é ruim e vai morrer todo mundo que é bom. Você entendeu? A morte existe, acabou. A gente vai É morrer, um ponto fato. final. É fato. Então, assim, que bom que vai renovando agora, porque tem tanto professor fazendo um trabalho legal, mas o que acontece ainda é assim: olha, você tem um filho, você traz para a minha escola, aí eu falo, então, tenho vaga sim. Quanto que é a mensalidade? 1.200 por mês. Então, eu quero colocar meu filho aqui porque fiquei sabendo que é a melhor escola da região. Falei, pode trazer, Sula. Aí você chega lá, seu filho autista, fala, então, a vaga foi preenchida. Olha, que pena, acabou. E eu nego vaga para o teu filho. Isso da cadeia, hoje em dia, você perde a concessão da escola, você não pode mais ter a escola, dá um monte de Uau, processo, que bom. coisa que não tinha antes, né? Ou então, falo assim, eu não tenho condições de receber seu filho aqui, porque assim, a gente não tem preparo para receber seu filho. Aí você fica pensando, eu fico imaginando que eu estou levando meu filho para o zoológico. Eu falo, você pode pôr meu É, filho numa jaula? vai Né? E o ser cara, a tratado, vai gente ter não tem alguém, jaula pra gente aqui. Eu treinador. fico imaginando isso. Mas põe junto com o macaco, o primata, é mais próximo. É isso que eu imagino, porque assim, escola é feita pra gente. Como você não pode receber meu filho? Então, essas questões já entraram todas em lei, né? Hoje em dia você não pode, por exemplo, me obrigar a pagar uma auxiliar de sala, que meu filho tem direito por lei. Você é dona da escola, você tem que prover uma auxiliar de sala para ele. Quem que vai decidir se ele tem ou não uma auxiliar de sala? É você. Não adianta eu chegar gritando, meu filho tem direito. Agora, se meu filho não está aprendendo, é porque você, como dona da escola, não quer dar esse auxiliar de sala, está querendo economizar. Você vê então que assim, tem umas questões aí, Tem ainda está uma enrolado, mas birrinha, sim, sim. vamos se colocar assim. Sim, agora a gente está num momento delicado no Brasil, porque na Lei Brasileira de Inclusão, acho que, se não me engano, no capítulo 27 e 28 vai falando bastante disso, acho que artigo 4 fala bem nisso na Lei Brasileira de Inclusão, e aí vai mostrando como deve ser uma escola inclusiva. Agora o governo está alegando que ele não está claro que essa escola ela tem que ser uma escola do Estado, por Ai, exemplo. governo, governo. Quer dizer, por que eu vou fazer uma escola especial inclusiva, sendo que a escola especial já é para pessoas com necessidades especiais? Se está falando que a escola tem que ser inclusiva, é porque é uma escola regular que tem que incluir. Mas aí eles não querem mais entender isso. Então, no MEC está tramitando um monte de coisa que a gente não sabe como é que vai ser a partir do ano que vem. A gente não tem noção. Independente, eu não quero fazer, eu sou da minha religião, bom, você é da mesma religião que eu, nós somos apolíticos, a gente não fala mal de político nenhum, Aham. né? A gente não se mete em política, mas não é por isso que eu não estudo política, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem em relação a essas coisas, quando passar essa pandemia, mas a gente está com medo de que haja um determinado retrocesso. O que precisaria era pegar o que está sendo feito e ser melhorado, que também não está bom ainda. Você entendeu? Ao longo dos anos, nós estamos conquistando leis, mas as leis não estão tendo força para serem aplicadas. E aí esse processo de inclusão ele ainda está muito jogado às traças e muito deteriorado. A gente tem esperança que vá acontecer alguma coisa boa porque a gente tem fé, Lógico. mas a gente acha que Deus vai mover montanhas, mas é só mesmo na base do glória a Deus. Do joelho no chão, na Joelhinho no oração. chão, oração de madrugada. Não, porque é muito difícil. Eu acho que tem essa burocracia. Ó, consegui falar hoje. Burocracia. Ah, Congratulations. ontem eu demorei para conseguir aceder essa palavra. E Uhum, em todos os aspectos. Na hora que você fala dessa questão da grade, eles uhum, não estão preparados para receber. Eu me lembrei de uma situação que eu passei, uhum, que eu precisava transplantar rápido.
Uhum. E cheguei num determinado hospital aqui em São Paulo e a médica, a chefe de equipe, falou a mesma coisa para mim. A gente não tá preparado para te receber aqui. E eu me senti um bichinho mesmo. Eu falei assim, não, você tá Posso ir pro zoando com a minha... zoológico? É, tipo, você vai me colocar numa jaula? Tipo, o que que é? Vai contratar um domador? Aí ela falou, não, a gente não tá preparado para fazer o seu transplante, mas se você quiser se arriscar, a gente arrisca fazer seu transplante aqui. Eu falei, você tá zoando com a minha cara, né? Você falou, claro que eu quero, é só a minha vida, o que que eu posso É minha perder? cabeça que eu vou te dar na bandeja. Eu falei, você tá zoando com a minha cara? Ela falou, não, porque ainda ela falou assim pra mim, o governo tirou a nossa licença para fazer esse tipo de transplante, porque o meu transplante foi 50% compatível. Então ele tirou a nossa Licença. licença. Então, se a gente fazer, a gente vai ter que colocar outro subtítulo. Traduzindo, ela estava me cutucando para fazer algo ilegal também. Porque se não pode fazer, como é que vai fazer um negócio? Aí eu falei assim, minha querida, você tá me zoando, né? Não é possível que você tá me zoando, você tá me falando um negócio desse. E eu tava curadona já era pra Uhum. estar lá pra fazer. E a gente vê que quanto mais a gente fica leigo e não sabe dos nossos direitos e fica só escutando informações que muitas vezes que a gente sabe que existe aí informações fake news, informações erradas e a gente não vai atrás, as pessoas realmente fazem com a gente aquilo que quer, né? Uhum. Uhum. Que a gente não cobra, a gente não sabe Uhum. e acham que a gente pode passar o pano e a gente vai simplesmente falar amém e É. eu vou lá para casa então esperar. Não, eu Eu estudo, mesmo faço meu estudo, transplante. estudo, estudo. Não, eu estudo muito, eu estudo leis, eu estudo todo qual é o papel da psicologia, qual é o papel do terapeuta ocupacional, qual é o papel do fonoaudiólogo, qual é o papel do neurologista. Eu estudo tudo no autismo, que é para eu nunca ser pega de surpresa em nada. E todas as vezes que eu cheguei em algum lugar e alguém me falou alguma coisa e fiz oi, que eu não escutei o que falar, a primeira coisa que eu ia fazer era pesquisar. E como eu sempre fui muito de estudar, eu sempre consegui fazer uma ligação muito rápida na minha cabeça, da pessoa dizer assim, olha, mas aqui não pode, tá? E eu falar, assim, já quando eu comecei a sair com o Nicolas, falar assim, olha, ele tem autismo, né? Aí falar assim, ah, tá, mas não pode, é só cadeirante. Aí eu, como assim? Então, assim, na lei não estava escrito autista, mas a cadeirinha é um símbolo para pessoas com deficiência, inclusive Deficiência. pessoas que tiveram câncer de mama, Uhum, podem, né? E pode. aí, e eu assim, como assim? Não, então, é que ele não é cadeirante, é só para cadeirante. Não, mas ele tem mobilidade reduzida porque ele não consegue ficar na fila. Não, é só para cadeirante. Eu falo assim, ó, filha, a lei é federal. Bom, então faz o seguinte, eu chamo a polícia e a gente decide. Não, não, então tá. Você entendeu? E aí eu ia pesquisar, como assim só cadeirante? E realmente não é só cadeirante. E aí eu chegava nos lugares assim, tudo bem, não, não, então, ele é autista. Ah, mas aqui não, não, é lei. Aqui não dá. Aí eu fazia assim, ó. Aqui é Brasil? As pessoas, sim, então vale porque ela é federal. Vamos, rapidinho. Aí a pessoa vai. As Você entendeu? pessoas Então, só colocam aquilo que elas acham que não sim, a lei de deveria ser. balcão. Eu chamo de lei de balcão, eu falo para a É, Alexandra. É você chegar num lugar e a pessoa fazer a lei do balcão. Se ela não sabe, ela inventa uma lei na hora. E aí, se uhum, você não sabe, você é passado para trás. Então, a é pessoa do isso. balcão, ela acha que ela tem muito poder sobre você, né? E o que é Uhum. muito complicado e perigoso, né? Posso responder uma pergunta que está aqui? Claro, claro, eu ia Uma ver pessoa, agora. a Renata, colocou assim: pelo espectro ser tão amplo, é comum ocorrer diagnóstico errado, tipo não ser autista e devido a algumas comorbidades suspeitarem de autismo? É comum, sim, Renata. Acontece que, por exemplo, existe uma. Cerca de 1 a 2% da população mundial suspeita-se de estar dentro do transtorno do espectro do autismo. E mais de 5%, cerca de 5 a 6% da população, está dentro do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Essas duas comorbidades, não, esses dois transtornos, eles se parecem quando o autismo é de grau leve a levíssimo. Ele acaba se parecendo com o TDAH. Quando ele é mais moderado ou severo, dá para se ver bastante a diferença ali. Mas quando o grau do autismo é leve ou levíssimo, ele acaba se confundindo com o grau de TDAH de mais moderado para severo. Então, esses dois são os principais que dão problema, né? Agora, existem pessoas que acabam confundindo deficiente intelectual com autismo, né? Que também é muito comum isso acontecer. As pessoas falam assim, ah, é autista, mas a pessoa ela é deficiente intelectual. Só que também mais de 30% das pessoas com autismo acabam tendo deficiência intelectual. Então, os diagnósticos, eles acabam se sobrepondo às vezes.
e precisa de profissionais bem treinados. Quem pode trazer as respostas melhores é um livro chamado DSM-5, que todo bom médico tem. E aí, no DSM-5, quando você tem uma suspeita, você tem que fazer várias análises clínicas. Então, você pergunta, e aí, numa suspeita, você vai no DSM-5 e começa a ler as características e você fecha. A maioria das vezes, toda vez que você tem o diagnóstico de autismo, ele vem associado a outras comorbidades. Então, a pessoa tem, que nem meu filho, tem autismo, tem déficit de atenção com hiperatividade, tem transtornos motores na coordenação motora fina e grossa, tem uma hipotonia leve, tem problemas sensoriais e tem deficiência intelectual leve. Então, ele não tem só o autismo, ele tem outras coisas juntas, sendo o autismo a característica primária dele, e essas todas vêm como comorbidades associadas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem ignorante Manda. mesmo. Não Como existe pergunta diagnostica? ignorante. Como diagnostica? Peraí. Como Como faz diagnosticar? diagnóstico do autismo? Ele é clínico, totalmente clínico. O diagnóstico do autismo ele depende de um profissional bem treinado. Então, por exemplo, você tem um filho, aí você começa a notar, um sobrinho seu, você começa a notar que na festinha de um ano, todo mundo vai cantar parabéns, ele põe a mão no ouvido e começa a chorar. Ele não quer saber daquele barulho. É um sinal. Não quer dizer que ele tem autismo. Pode ser que ele só está com manha aquele dia. Mas é um sinal. Você notou que toda vez que vão bater palma, ele já põe a mão no ouvido? Ou quando aumenta a televisão, ele põe a mão no ouvido? Opa, peraí, ele parece ter uma hiperacusia. Será que essa hiperacusia é de um autismo? E aí você coloca ele no meio de outras criancinhas. Tá todo mundo brincando aqui disso, um brigando com o outro, roubando brinquedinho. Ele tá ali, mas ele não está ali, ele tá ausente, com a rodinha do carrinho, virando a rodinha do carrinho, não brincando de polícia e ladrão, ou de carrinho, não sei o quê, ou de bate-bate, nem brigando com outras crianças. Ele só está interessado em ficar rodando a rodinha do carrinho. São dois indícios muito fortes, mas ele só tem um aninho. Então vamos ver como é que já está. Ele já está balbuciando mamã, papá, já está tentando as primeiras coisinhas? Não balbucia nada. Ele fica fazendo barulhinhos repetitivos com a boca ou ele fica girando em torno do próprio corpo? Muito provavelmente essa pessoa ela está dentro do transtorno do espectro do autismo. Só que aí a gente precisa ir avaliando outras coisas para poder realmente fechar o diagnóstico. Então, para se diagnosticar tem que ser totalmente clínico, em conversa com o médico. Mas o que se indica fazer? Um bom médico, ele tem várias consultas, que é para ele poder prestar bem atenção em tudo, perguntar tudo, anotar tudo, porque a gente tem que contar com o relato do pai e da mãe. E é interessante que se peça alguns exames que é para se afastar outras coisas, porque o autismo ele não sai em nenhum exame do planeta. Não adianta você fazer exame de urina, de sangue, de fezes, que não vai sair. Ah, resultado, HIV, resultado, linfoma de Hodgkin, Tomografia, resultado, nada autismo. assim. Não existe, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele afeta, alguns tipos afetam, mas as questões mitocondriais. Como é que você vai ver a mitocôndria numa tomografia? Você não vê, mitocôndria é uma coisa microscópica, você tem que pegar o microscópio e olhar. Aí você vai olhar se as mitocôndrias estão funcionando ou não, ou é uma questão sináptica. Então, como é que você vai ver se as sinapses deles estão funcionando corretamente no momento certo? É uma questão da cromatina, está expressando bem e tal, está expressando. Você entendeu? Então, é muito complexo para se fazer exame e se ver. Não vê em exame de jeito nenhum. Agora, o que dá para fazer depois meu filho tem só um ano e aí ele tem muito. O Nicolas, por exemplo, ele teria sido diagnosticado hoje em dia, porque ele tinha muitas características. Então, tem muitas características, mas, poxa, só tem um ano, né? Então, pô, já vou dar um diagnóstico de autismo para essa criança? O que você pode fazer? Um exoma. Esse exoma custa hoje cerca de R$ 6.000, e aí você faz esse exame, e nele já tem os Tem cerca no de SUS? 1.200. Na, Jesus, só Jesus, tem SUS não, só tem Gente, particular. R$ 6.000 particular. Cerca de 6.000. E aí você Nossa. pede esse exame exoma, é feito o exoma, e hoje tem cerca de 1.089 a 1.100 genes já mapeados do autismo, e o exoma ele traz todos esses genes que já estão mapeados. E aí fala, olha, realmente ele tem aqui uma série de mutações genéticas, entre elas a mutação tal, 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 no gene tal, que está no cromossomo tal, que é compatível com autismo de risco 1, 2, 3, 4, 5, né? Quanto mais, número 1 é o mais próximo possível de autismo, né? Número 2, aí vai se afastando até o 5, mas que, mesmo estando no 5, existem casos relatados no mundo que pessoas com mutação naquele gene têm autismo. Então, ele também fica Mas uma caracterizado. pergunta: se a pessoa é pobre e não tem condições de pagar,
Como A se gente fala? volta para aquela questão do ajoelha, né? Joelho no É, chão e ora. Porque não tenho o que fazer. Eu fiquei sem fazer o exame do Nicolas, eu só consegui fazer o painel, não consegui fazer o exome até hoje. Eu só fiz com 17 anos, que eu fui descobrir quais eram os genes dele afetados. E eu peguei o diagnóstico dele com 5 anos e meio. Eu poderia ter feito tudo isso daí quando ele tinha um ano e meio. Se a sim. gente tivesse num país já estruturado daquela época e a ciência já tivesse evoluído o que ela evoluiu hoje, porque também tem isso, mas o que eu fico pé da vida é a ciência está evoluindo, mas os países não estão, né? Não, isso que eu ia te Então, perguntar. Não tem como incluir isso no SUS? Fazer uma lei para não. incluir? Então, estamos tentando. O que dá para fazer hoje é o seguinte: se por exemplo, eu não tenho convênio, né? Então, o que a gente pode fazer hoje é entrar com um processo contra o convênio para o convênio pagar, mas eu não tenho convênio. E aí, no caso do Nicolas, para eu pedir no SUS, eu teria que entrar com um processo contra o governo e Aham, provar, sei como é que é. sim, né? E provar que esse exame é de extrema importância. Só que aí é que estão elas. O Nicolas não precisa de um transplante, por exemplo, porque ele não tem o Uhum. que transplantar. Você entendeu? O Nicolas, por ser autista, ele não corre risco de vida, de morte. Você entendeu? Ele vive como qualquer outro ser humano. Então, eu não Sim. tenho como chegar no SUS e Ah, falar, vocês legal. são obrigados a fazer esse exame no meu filho. Mas o Né? certo seria ter no SUS, sem ter essa É o que a gente está extremidade pensando. de morte, Sim. de Se eu coisa, quiser né? fazer o genoma completo hoje, custa 18 mil reais, que é o meu genoma completo, mapear todo o genoma do meu corpo, custa 20 mil. E aí, veja bem, se eu tiver que fazer, supondo que eu e Alexander, eu já vou fazer 50 anos, eu não vou ter filho agora, né? Se eu não vou ter filho, eu vou ter neto. Se eu ficar grávida, vou dar luz ao meu neto. Mas eu não vou mais ter filho. Mas vamos supor que a gente quisesse ter mais filhos e quisesse saber, né, o que aconteceu para o Nicolas ter nascido com autismo. Puxou de mim, puxou do Alexander, é uma combinação genética nossa, com certeza, mas assim, o que teria acontecido? Vamos fazer o genoma? A gente ia gastar 60 mil reais para poder ter uma resposta, para eu ver se supostamente eu teria um filho teria menos chance de ter um filho com autismo. No caso meu e do Alex, se eu tiver um outro filho, meu filho sai voando do útero, assim, abre a perna e sai voando, porque a gente é mutante, eu e ele. Então não adianta. Eu acho. Eu acho. Imagina se vir ainda do tamanho dele, que é enorme. Lascou. Exato, exato. Não, mas assim, eu acho que um pouquinho que eu entendo de Uhum, saúde pública, né? Porque eu também comecei a dar uma estudada uhum, boa nisso, é que existe ainda uma necessidade de ter coisas mínimas uhum. para a saúde hoje em dia. E não tem. Então, tanto, e não tem. E Uhum, aí a gente até puxa um ganchinho aí do que está acontecendo agora do Covid, é que uhum, todo mundo está falando da saúde pública, a saúde pública está entrando em colapso, está em colapso. Aí eu falei isso numa uhum, live ontem. A saúde pública já era para entrar em colapso, ou se já não entrou em colapso há muito tempo. aham. A gente sempre vê notícias de pessoas que estão pelo corredor, que Sim, morreram né, sem uma coisa. A diferença de hoje é que as pessoas não conseguem pôr na cabeça que, assim, se todo mundo sair para a rua vamos sair para a rua, todo mundo? Porque, assim, gente, não dá, a economia vai quebrar, então a gente vai sair para a rua. Vai quebrar do mesmo jeito, porque vai morrer um número muito maior em menos tempo. A gente não tem cova para todo mundo, a gente não tem caixão para todo mundo, a gente não tem funerária para atender todo mundo. E a gente não tem seguro no próprio governo para poder pagar as pensões de todo mundo. E a gente, você entendeu? Então, assim, a gente não tem nem dinheiro para pagar os enterros dos familiares. sim, Então, fora que a gente, para enterrar alguém é caríssimo. é caríssimo, Eu exato. acompanhei, eu não tinha conhecimento, eu até brincava às vezes quando eu estava doente, eu falei assim, quando eu morrer eu quero ser cremada. Aí eu fui Uhum, ver o preço para ser cremada, não dá. eu falei, meu Deus, 12 mil para me queimar? Só Se jogar você, um se você me alquinho. fala, eu quero ser cremada, eu falo, você deixa o resto do seu dinheiro para mim, que eu vou ficar rica, porque você é rica, hein, amiga? Então você deixa uma herança para mim. Meu Deus, aí eu desisti. Aí eu falei assim, então vamos ver quanto é o valor para enterro. 6 mil Uhum. reais o caixão, é 4 mil. Eu falei, meu Deus do céu. E as pessoas também não têm dinheiro para enterrar. A gente dá risada Não, aqui, mas o negócio é muito sério. A não gente tem, não não tem. tem condições Não. de Uhum. enterrar. Então, aí eu falo, gente, a saúde já vem precária há muito tempo. O Covid veio para agravar o que já estava ruim da gente, Uhum, né? E exato. aí as Uhum. pessoas falam, vamos sair para rua, vamos sair. Eu falei, pera, gente, pelo amor de Deus, entendam que não tem estrutura para todo mundo. Tem Não gente tem estrutura para sementica todo mundo falou, morrer. é isso.
Vamos todo mundo Não, morrer pessoal, se vamos abraçando. morrer um pouco de cada vez, não vamos morrer todo mundo junto, não, porque eu queria que alguém fosse ao meu enterro e vai ficar vazio. Então, assim, as pessoas não estão entendendo ainda isso daí. Elas estão achando que sabe? Bom, deixa eu ficar quieta que eu vou ter que entrar em outra live Que é uma agora. loucura. E Mas, assim, na paz de Deus, porque senão a gente peca e perde a salvação. pelo Amanhã tem amor de culto. Você está Deus, foi acompanhando os uma cultos, live. amor? Hã? Você está acompanhando os cultos? Eu vejo um dia sim, um dia não, porque eu tô fazendo uma sequência de live, aí agora, Sim. aí às vezes eu não assisto, mas aí eu Eu já assisto pedi um para o Alex, não pedacinho marca mais live na hora do culto, porque meus na pais estão hora aqui, do eles estão culto. buscando também. Só antes da gente terminar, que faltam 5 minutos, uma pessoa Tem colocou que live teve ainda. que ouvir, uma pessoa teve que ouvir lá no Rio de Janeiro que falou, a gente não é preparado para receber seu filho, né? A gente não é preparado, ele não tem independência, a gente não está preparado para receber pessoa com deficiência. Isso é contra a lei e pode processar a escola. Se a Processo pessoa chama nega. crime. Sim, você tem que abrir BO. Porque assim, Também ainda a acho. gente fala assim, ai, Anitta, eu não vou confiar de deixar meu filho lá depois, porque senão depois eles vão querer judiar. Aí que eles não vão querer que seu filho nem espirre para não ser culpa deles. Você entendeu? Então tem que meter processo. E, gente, eu sei que é Sim, tem que desgastante, tem mostrar que que lutar tanto pelo sabe. meu filho. A gente tem que lutar, que é para poder fazer a diferença hoje e amanhã. Perfeito. Para terminar, que já está terminando e você vai para outra live, para não te gastar muito, Realmente você não eu poder. quero que você fale, deixa um recado para as pessoas que Uhum, estão descobrindo agora que o seu filho é uhum, autista, ou uhum, no caso, uhum. no meu caso, que posso vir a ter um filho autista. Qual o Olha, recado que você deixa? o que eu falo assim, primeiro, o autismo ele é o tipo de situação que ele acaba infelizmente pegando desprevenido porque existe muita desinformação, então as pessoas acabam achando que teve um filho com autismo, acabou o mundo, né? Qualquer filho que você tenha, não acabou o mundo. Se o seu filho já nascer com câncer, como eu já vi crianças nasceram, teve uma menininha, Jandira, que nasceu com câncer de ovário. Ela nasceu com câncer de ovário, né? Perdeu os ovários assim que nasceu. Hoje ela é uma mulher, não pode ter filhos, mas ela se recuperou, tá aí, né? Assim como tem mãe que perde o filho aos 3 meses de gravidez, nos primeiros 15 dias. Então, assim, ter filho, para quem quer ter filho, é uma bênção. Se você descobriu que seu filho tem autismo, é só mais uma nova jornada. Você vai ter só que recalcular a rota, né? Não é o fim do mundo, é o começo de um novo mundo. Não é o fim da jornada, é o começo de uma nova jornada. Hoje meu filho está com 21 anos e eu falo, já deu certo, porque a minha angústia lá atrás era se ele seria feliz, era o principal, e hoje meu filho é feliz. Então, tem preocupações, claro, eu tenho 2 filhos, um com 21, um com 22 anos. Se eu morrer hoje, tá tudo bem para eles? Nunca tá bem a gente perder uma mãe, né? E eu sei que o Nicolas é mais dependente ainda que o Guilherme. Eu não quero que nenhum dos dois me percam, mas eu tenho feito todos os dias o melhor para que o dia que eu me for, eles estejam preparados o mínimo possível para que eles consigam seguir em frente. Então, façam o melhor hoje, porque a gente só tem o hoje. Amem seus filhos incondicionalmente e não achem que é o fim do mundo. Uou, ó, eu quero agradecer muito por você ter Eu aceitado. também quero. A outra, se precisar, que a gente fala Você mais. sabe que eu tenho um amor, um carinho muito grande por vocês. Quero depois Você é muito. passar tudo isso. Eu ia assistir uma palestra de vocês que eu ainda não fui. Eu fiquei Você vai, se enrolando, Deus né? quiser. Toda vez que tinha uma Imagina. palestra, eu tinha alguma coisa para fazer, mas não fui, No mas eu dia quero muito certo. ir. Uhum. E que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se vê, vamos Amém. tomar café, vamos comer Uhum. e vamos festejar. Vamos festejar aí a minha cura, a cura de todo mundo. Sim, sim, não vejo a hora. Paz de Deus, E amor. Fica vai com ser, Deus. mas Salve a sua Deus, família, tá? eu Salve a sua família aí. saldo a todo mundo aí. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo Tá e bom. mandou as mensagens. Beijo. Um Tchau. beijo. Tchau, fique com Deus. Amém. Tchau.